Amém. Nós vamos falar de um tema tão importante hoje, eu não sei se vai dar tempo. Vamos tentar caminhar. Nós vamos trabalhar o capítulo 3 da segunda carta de Pedro hoje. Nós trabalhamos em um domingo a primeira carta de Pedro e nós falamos da importância da maturidade cristã. A importância da maturidade cristã. E depois o pastor Valmir pregou sobre os falsos profetas, o capítulo 2. Aí nós tivemos a ceia semana passada, então hoje nós vamos concluir esta segunda carta, que é uma carta maravilhosa, maravilhosa. Então eu quero convidar você, talvez você hoje não leu ainda o texto sagrado, então nós vamos dar uma palhinha para você e você não vai deixar de dormir hoje sem ter lido um capítulo da Bíblia. Gente, eu já ouvi gente antigo de igreja falando que já passou 6 meses sem ler a Bíblia. Pasmem, verdade. O pastor ouve cada coisa e o bom de ser pastor é que as pessoas contam para a gente. Conta para a gente. Então, 6 meses sem ler a Bíblia. Como que pode, Nairo? Uma pessoa passar 6 meses sem ler a Bíblia. Como que pode você ficar sem comer, sem se alimentar 6 meses? Fica 6 meses sem beber água, você vai morrer. Comprovado agora, né? A pessoa, se ela não se alimentar, se ela só tomar líquido, ela não morre, né? Ela fica em estado bem vegetativo. Assim as escrituras sagradas. Então, quero convidar você agora que abra comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os 18 versículos. Esse sermão é expositivo, tá? Nós vamos trabalhar aqui alguns pontos. Vamos tecer algumas coisas a partir de uma exegese, a partir de um aprofundamento. Amém? Mesmo assentados com toda a reverência, vamos ler o texto sagrado. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que há nela será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês vejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para que sejam encontrados por Ele em paz
imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, verso 17, sabendo disto, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. E o verso 18, creiam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, e agora e para sempre. Amém. Pai, a Tua palavra foi lida, nós pedimos o Espírito Santo que possa agora instrumentalizar nos nossos corações, como o Senhor falou comigo essa semana, sobre esse texto sagrado. Eu peço agora a iluminação do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, como eu falei, nós vamos continuar a exposição aqui desse capítulo. E nesta noite vamos conversar sobre algo que é de suma importância, que é sobre a segunda vinda de Cristo. Quem aqui acredita na segunda vinda de Cristo? Olha, se o crente não acreditar na segunda vinda de Cristo, pode morrer. Pode morrer. Porque esta premissa tem que ser a mais importante. Sem dúvida, essa doutrina é sem dúvida, à luz de um exegeta do Novo Testamento, ele vai falar que é o pináculo de todas as verdades cristãs e da consumação da história. É a volta de Cristo. Queridos, esta promessa de retorno do nosso Senhor Jesus Cristo é a última e mais retumbante capítulo da história da humanidade. A segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma verdade que está fartamente documentada nas Escrituras Sagradas. Totalmente documentada. No Antigo Testamento nós vamos encontrar referências que falam mais da segunda vinda de Cristo do que propriamente na primeira vinda. Os textos, os livros do Novo Testamento, exceto Filemon e a segunda e terceira carta de João, somente essas três, exceto estas, todas falam da segunda vinda de Cristo. Portanto, nós temos que guardar no coração e ter esta certeza: Cristo voltará. Vamos falar todos juntos? Cristo voltará. De novo, Cristo voltará. Isto tem que estar conosco, no nosso coração. Mas como Ele vai voltar? Como Jesus voltará? Vamos ver se esse negocinho vai dar certo aqui agora. Está ligado? Agora está. Aí, deu certo. Só a primeira vez é assim, depois melhora. Como que Jesus voltará? Em primeiro lugar, será uma vinda pessoal do próprio Mestre. A palavra de Deus nos assegura, gente, que Ele voltará pessoalmente. Pessoalmente. Lá em Atos capítulo 1, vai dizer, verso 11: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Ou seja, Ele não enviará um outro mensageiro, mas Ele virá, Ele mesmo, a sua presença será gloriosa. Então Ele vai voltar pessoalmente, guarde isso no coração. Em segundo lugar, como Ele voltará? Como Ele voltará? Ele voltará de forma visível. Visível. Além de ser
pessoal, a vinda de Cristo será visível. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, nós lemos: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Ou seja, a sua vinda será notória, será pública, não haverá como incontestar, como ignorar. Ele vai vir de forma pessoal, mas ele vai vir também de forma visível, o nosso Deus. Em terceiro lugar, como ele voltará? Ele voltará de forma audível. Audível. A vinda do Senhor também será audível. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha aí, gente, o som será grandioso, é o que a Bíblia fala. Todos ouvirão a sua chamada. Ele vai vir de forma corpórea, pessoal, personificado, de forma audível. Imagine esse dia, que dia glorioso. É nisto que nós temos que nos fundamentar. O escritor do Novo Testamento vai dizer: se nós nos limitarmos a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não acreditar na segunda vinda de Cristo é não acreditar no Evangelho. Como ele vai voltar? Em quarto lugar, a vinda dele será repentina. A vinda do nosso Senhor será repentina. O apóstolo Paulo vai nos alertar, lá em Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao tocar da última trombeta. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui? Assim como um relâmpago que risca o céu do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É esse Jesus que veio e que vai voltar. Mas em quinto lugar, como ele voltará, a sua vinda será também inesperada. Inesperada. Lá em Mateus capítulo 24, verso 44, Jesus vai nos advertir: por isso, estais vós preparados, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. A vinda de Cristo será como um ladrão à noite. Um dia comum. Quando menos se espera, o Filho do Homem vai voltar. Jesus vai voltar. Como ele voltará? A sua vinda, ela será inescapável, irresistível. A segunda vinda de Cristo, minha gente, será irresistível. Assim como uma mulher grávida não pode evitar o momento do parto, conforme o texto de 1 Tessalonicenses vai nos falar, chegará o dia do Senhor. É inevitável, é inescapável, é irresistível. O texto fala para nós nesta noite: quando disserem paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Embora essa passagem aqui não esteja nos evangelhos, ela utiliza a poderosa metáfora aqui do parto para ilustrar a certeza da vinda de Cristo, minha gente. Estão anotando aí? Está sendo gravado. Depois tarefa de casa, você vai ouvir a palavra do capítulo 1, depois do capítulo 2, e vai finalizar aqui quando você tiver mulher lá na sua casa, ou no trabalho, o homem no seu carro. Vamos prestar atenção nesse texto aqui. Em sétimo e último lugar, a vinda do Senhor, ela será vitoriosa, ela será gloriosa. Como está lá na Bíblia em Filipenses 2, nós lemos: ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que texto magnífico. O que o texto está nos dizendo aqui? Que ele se assentará em seu trono, julgará as nações e colocará todos os seus inimigos sob os seus pés, gente. É o que o texto nos fala. Entretanto, esta doutrina gloriosa, entretanto, tem sido atacada. Esta doutrina gloriosa tem sido atacada pelos ímpios, que não desejam reconhecer que a história não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor. E é Ele quem consumará. É Ele quem consumará a história e julgará as nações, porque nós acreditamos nas Escrituras Sagradas. E o apóstolo Pedro, no capítulo que nós acabamos de ler, vai nos exortar a ficarmos atentos a essa verdade e viver em santidade, pois é certo que o Senhor voltará, minha gente. É certo que o Senhor voltará. Por isso nós temos que ter essa esperança, que Cristo voltará. Você tem essa esperança? Que Cristo voltará? Então viva como tal, porque nós falamos que nós temos essa esperança, mas a nossa vida é miserável. Nós falamos que temos essa esperança, mas a gente vive uma vida tão distante de Deus, trazendo as implicações. A gente vive uma vida tão miserável no ponto de vista espiritual, no ponto de vista familiar, em todas as interfaces da humanidade. Nós falamos que vivemos, que temos essa esperança no nosso coração, mas na nossa boca, muitas vezes é só murmuração, no nosso coração é só petrificação de inveja, etc. E a nossa vida vai sendo bombardeada por todo tipo de notícias externas, e a gente fala isso da boca para fora. Mas o nosso desafio é que acreditemos. Nos levantamos todos os dias, ao nos levantarmos como protagonistas da missão, não como público-alvos da missão, nos levantamos como pessoas santas, escolhidas por Deus, antes da fundação do mundo, na sua presciência, para sermos filhos de Deus, e temos que viver como tal. Então viva essa esperança não da boca para fora, mas a sua vida como um todo, corpo, alma e espírito. Vamos guardar isso no coração. Então, tendo feito esta introdução sobre estou olhando para o relógio aqui, sobre a vinda de Cristo, vamos agora entronizar no nosso coração aqui a segunda carta de Pedro. Esta segunda carta de Pedro, ela vai abordar questões cruciais da fé cristã. E no capítulo 3, particularmente aqui, muito significativo. Nesse trecho aqui, logo no começo, Pedro vai nos levar a uma série de advertências e exortações em um contexto, presta atenção, em um contexto de crescimento, ceticismo e desafios enfrentados por aqueles irmãos, por aqueles primeiros cristãos. Paulo está escrevendo esta carta aqui em um momento, em um contexto histórico muito complicado, muito delicado. Então ele queria transmitir àquelas pessoas. E também esse texto fala conosco. Os cristãos daquele tempo, eles estavam naquela época enfrentando não apenas perseguições no âmbito físico, mas também a dúvida e a incerteza quanto à promessa da segunda volta de Cristo. Não era só uma perseguição institucional, mas também dentro ali da igreja, no seio da igreja, entre as pessoas que estavam ali em volta, né? E ali,
escarnecedores. Eles estavam sob o peso de uma sociedade que frequentemente zombava de suas crenças, questionando um novo céu, uma nova terra, questionando. E Pedro aqui então, líder da igreja primitiva, o grande Pedro, ele sentiu a urgência de encorajá-los e fortalecer a fé daqueles crentes, daqueles cristãos, lembrando-os da certeza e da fidelidade da promessa de Deus. E aqui, minha gente, olhando para o texto propriamente dito, para aquela cultura, né, para aquele contexto ali, como nós falamos no primeiro dia, Pedro estava ali sob o imperador Nero, a igreja sendo perseguida. Vocês sabem como Pedro morreu? Vamos ver aqui, como que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Olha aí, crucificado. O camarada que escreveu essa carta morreu crucificado. Ele estava falando de uma esperança. Olha que coisa, hein? Que fé, que maravilha. A comunidade aqui estava se tornando alvo de zombarias, ataques. E eles estavam então começando a questionar a veracidade das promessas feitas por Jesus. E como eu falei, especialmente a respeito da sua volta. Porque naquela cultura, naquele tempo, a cultura helenística que os cercava, promovia uma visão cética, uma visão materialística, criando um clima de dúvida, que desafiava até a fé cristã. Até a fé cristã. Então Pedro aqui, ele queria reafirmar aquela esperança. Pedro queria reafirmar a fé cristã. Pedro queria então que os crentes tivessem paciência. Pedro queria que os crentes vivessem fidelidade para com Deus, para cumprir aquilo que era para ser cumprido. E acreditar nas promessas de Deus, mesmo que a realidade parecia contradizer a esperança que tinham. E uma das verdades que nós precisamos guardar no nosso coração, uma das verdades, é a lembrança das verdades de Deus. Olha só o verso 1 e verso 2 do texto. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. E em ambas desperto com exortação a vossa mente sadia, para que tenhais em memória as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e o mandamento do Senhor e Salvador, dado por vossos apóstolos. Qual o contexto que estava aqui, que Pedro estava se referindo? Pedro estava aqui dirigindo a uma comunidade que enfrenta essa ameaça. Esses falsos mestres, esses ensinos distorcidos. Então Pedro está levando eles aqui à lembrança das verdades escriturais. É de vital importância para a saúde espiritual dos crentes, da igreja. E eles estavam vivendo esse tempo de insegurança. O texto aqui traz referência aos santos profetas. Está aí no texto, e ao mandamento do Senhor. Revela aqui o que? A continuidade da revelação divina, ligando a mensagem apostólica à tradição profética do Antigo Testamento. O Dr. Carso, especialista em Novo Testamento e na carta de Pedro, ele vai dizer o seguinte, deixa eu voltar lá que está lá no começo. É um exegeta do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte a respeito. Ele vai enfatizar a importância do ensino apostólico como base sólida para a fé cristã, ressaltando que a memória das Escrituras deve ser cultivada ativamente. Ele observa que a prática de recordar e meditar nas Escrituras não é apenas uma atividade intelectual, mas um ato de devoção que nos aproxima do coração de Deus. Olha a importância, olha a importância. Deixa eu voltar, deixa eu continuar. Aplicação para a nossa vida. A importância de visitar e revisitar
as Escrituras Sagradas é fundamental para o nosso crescimento espiritual. É importante que você, nos dias que estamos vivendo, com tantas heresias, com tantas coisas espúrias, líderes se levantando, a meditação regular das Escrituras vai moldar o nosso caráter, vai fortalecer a nossa fé e nos ajudar a discernir a verdade à luz das Escrituras Sagradas, e não a essas vozes contraditórias do mundo. Então, a lembrança das verdades de Deus. Vá para a Bíblia, leia a Bíblia, coma a Bíblia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento. Você vai ver que ali há um texto que entrelaça no outro. Amém ou não? Vamos ler as Sagradas Escrituras. Mas uma outra verdade que precisamos guardar no nosso coração: a advertência contra os falsos ensinamentos. Olha só o que diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro aqui está alertando a esses escarnecedores, os falsos mestres. Ele está aqui nos levando, ele está dizendo: olha, vai surgir, vai ressurgir, como uma resposta à expectativa da vinda de Cristo. E esse ceticismo aqui, meus irmãos, reflete uma visão materialista, que ignora a promessa do juízo e a soberania de Deus sobre a criação. Então, Pedro está nos alertando. No coração da mensagem de Pedro aqui, encontramos uma advertência clara, urgente, sobre os falsos ensinamentos que permeiam a comunidade cristã. O que você ouve durante a semana? Tome cuidado. Tome cuidado. Às vezes durante a semana, você fica ouvindo um, ouvindo o outro. Tome cuidado. A Bíblia não é um manual de caixinha de promessa. A Bíblia não é um manual de autoajuda. A Bíblia não é um manual de confissão positiva, de querer a poder. A Bíblia é um livro que nos leva a conhecer Deus e a fazer a sua vontade e ter discernimento diante dessas distorções que nós vivemos. E naquele tempo ali, eles já estavam vivendo isso. Então o que nós vivemos hoje não é nada novo. Eles já estavam vivendo. Pedro aqui não apenas identifica a presença desses escarnecedores, mas também nos oferece uma compreensão do seu comportamento. E o texto fala: eles andam segundo suas próprias concupiscências. Isso nos faz lembrar que a motivação desses falsos ensinamentos, gente, não é uma questão puramente intelectual, mas é um desejo moral e um desejo pessoal. Esses indivíduos distorcem a palavra de Deus para justificar suas ações, suas crenças, criando um ambiente de confusão e incerteza espiritual. Então é fundamental que conheçamos, é fundamental reconhecermos os escarnecedores. E eles podem se apresentar de diversas formas. Eles podem ser intelectuais, que duvidam das veracidades das Sagradas Escrituras. Eles podem ser líderes religiosos que promovem doutrinas que não estão alinhadas com o Evangelho das Sagradas Escrituras. E até mesmo amigos, até mesmo familiares, sem perceber, nos afastam da verdade em nome de uma tolerância ou de algo mal compreendido. Isso pode acontecer. Portanto, a vigilância que Pedro aqui está nos levando é
é muito necessário para os dias de hoje. Isso é importantíssimo. Em um mundo saturado de deformações, de ideias conflitantes, nós vivemos a era do relativismo, a era do hedonismo, a era do pragmatismo. Não há verdade mais concreta, tudo é relativo. E eu quero passar por cima das pessoas. Estas são as premissas do tempo que nós vivemos. E inconsciente, nós vamos deixando, a gente vai sendo influenciado por esses arcabouços puramente humanos que vão entrando na nossa mente, entrando nas nossas igrejas. E a gente não vai para as Sagradas Escrituras. Então, qualquer falácia, nós acreditamos, porque não conhecemos as Sagradas Escrituras. E talvez você está sendo ludibriado, manipulado por algum guru da internet. Que é muito bom você abrir lá o YouTube e assistir 2 minutos. Palavras para massagear o seu ego. Mas como é difícil a gente falar para Deus, eis-me aqui. Como é difícil a gente ouvir o texto, quem quer ver a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós não temos presenciado pregações que falam da cruz de Cristo. Nós temos presenciado palavras para reafirmar e legitimar corações que estão distorcidos com relação às Sagradas Escrituras. Por isso se faz necessário falar sobre isso, como é importante. E o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele vai nos advertir sobre a gravidade de se afastar do verdadeiro evangelho. Ele vai dizer: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Olha aí, gente, o próprio Paulo dizendo. Então essa seriedade deve nos motivar a buscar uma compreensão mais profunda com relação às Sagradas Escrituras. Hoje nós enfrentamos muitas vozes tentando distorcer a verdade do Evangelho, nessa sociedade contemporânea, com tantas ideologias. Vamos ficar com a Bíblia. Não deixe ninguém questionar a sua fé. Não deixe ninguém questionar o fundamento da sua fé. Mas eu falo para você, você sabe qual é o fundamento da sua fé? O que hoje está sendo vivido? A experiência ela está própria ela está acima da Bíblia Sagrada. A experiência está aqui, a Bíblia Sagrada está aqui. Eu tenho que ter experiência com Deus, e aí a minha experiência, a Bíblia tem que ser pautado nela, e não a minha experiência pautada na Bíblia. É o que está acontecendo. E as heresias estão aí. A nossa profecia principal é a Bíblia Sagrada. Deus fala conosco, Deus é o Deus do passado, presente e futuro. Nós batistas não acreditamos na doutrina do cessacionismo, que os dons cessaram. Nós acreditamos na doutrina continuista. Deus, Ele é o Deus do passado, presente e futuro. Deus continua a falar. Mas a profecia está aqui. Está aqui. Deus fala em sonhos? Fala. Usa pessoas? Sim. Usa uma mula? Ele usa quem Ele quer. Mas Ele deixou a sua profecia. Vá para a Bíblia. Tem pessoas que pagam para ir em fulano de tal para orar porque tem uma oração mais poderosa. Tem pessoas que vai em tantos lugares porque é lá que o milagre acontece. Vá para Deus, se debruce na vontade de Deus, leia a Bíblia, vá para a sala do trono e você vai ver o que Deus pode fazer em você e através de você. Tome cuidado com esses pseudos
Pessoas que se dizem mais espirituais, mas que na verdade estão manipulando. Uma vez uma pessoa chegou aqui para mim, pedi autorização para falar isso, tá? Uma pessoa chegou para mim: pastor, eu fui e paguei uma oração. Estava lá uma fila. Paguei uma oração. E na outra semana o pastor tinha estuprado uma menina de 13 anos e fugiu. Bem aqui, perto do Itaipu. Esses pseudo líderes que se levantam em nome de Deus, tomem cuidado. Estudem a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. É fundamental que mantenhamos firmes na doutrina cristã, estudando a palavra, discernindo o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Não podemos permitir, gente, que escarnecedores nos afastem da verdade encontrada em Cristo. Não podemos. O que a neurociência diz? O que você ouve, o que você lê, fica na cachola, fica lá, em uma parte do cérebro. O que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está lendo, fica lá. E aí, começa a haver algumas sinapses, algumas conexões. Isso pode atrapalhar a sua vida com o verdadeiro evangelho. Por isso, tome cuidado quem que você vai ouvir. Ouça Deus, as sagradas escrituras, é Deus falando. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu estou lendo a palavra e chorando nela, é Deus falando comigo. Quando eu estou lendo a Bíblia, estou fazendo algo errado, é Deus me disciplinando. Mas eu tenho que terceirizar isso. Alguém tem que falar para mim. Sendo que está aqui, ó, é só lermos a palavra. Devemos ser vigilantes, ativos, estarmos firmes na palavra. O microfone está um pouco ruim? Não, está legal? Está dando para ouvir? O próprio Paulo vai nos levar a refletir, lá em Efésios, olha o que ele vai dizer, que nós somos desafiados a não sermos mais como crianças, levadas por qualquer vento de doutrina, mas crer na verdade, gente. A verdade é a palavra de Deus. Amém ou não? Amém? Amém. Toda palavra, ela é uma palavra de disciplina. Aqui nós estamos sendo conscientizados pela palavra, inclusive o pastor que está aqui. Uma outra verdade que precisamos guardar no coração, nós temos que lembrar das promessas de Deus. O versículo aí que nos guia neste tópico é: amados, não vos esqueçais de que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que essa passagem está nos dizendo aqui? Está nos convidando a refletir sobre a natureza do tempo em relação à eternidade de Deus. Porque muitas vezes a impaciência vai gerar dúvida. Isso pode surgir no nosso coração quando a gente começa a deparar com a espera pela realização da promessa divina. E nessa cultura que nós vivemos, nessa cultura do fast food, né? Do micro-ondas. Um dia eu fui visitar uma irmã e a criança colocou lá um negócio no micro-ondas, 1 minuto. O negócio esquentando, e a criança pulando: não, só quero 10 segundos. Até a criança já nasce assim. Nessa sociedade moderna, com ênfase a resultados rápidos, gratificação instantânea. Nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada. Aqueles cristãos ali, eles estavam enfrentando um mundo que nos desafia a confiar na fidelidade de Deus, especialmente quando as circunstâncias parecem contradizer o que Ele prometeu. John Piper, escrevendo sobre esse capítulo aqui, eu achei formidável o que ele falou. Ele vai dizer o seguinte: a paciência de Deus é um sinal de sua misericórdia, não de sua indiferença. O que ele está querendo dizer aqui? Ele vai nos desafiar a
reavaliar nossa compreensão da espera. Reavaliar nossa compreensão da espera, ou seja, a paciência de Deus não é um sinal de que Ele está alheio às nossas necessidades, que Ele está alheio à nossa dor, mas ao contrário, é uma expressão de seu amor e compaixão. Ele deseja que todos tenham a oportunidade de se arrepender, de voltar-se para Ele, como está em Cristo, escrito lá no verso 9 do capítulo 3. O texto vai falar: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa perspectiva nos ajuda a ver a espera não como fardo, mas como um tempo de preparação, de reparação, onde somos moldados, somos fortalecidos. Isso chama o que para a teologia? Santificação. Santificação. Em um mundo que valoriza a velocidade, a instantaneidade, somos chamados a cultivar um espírito de espera ativa. Nós somos convidados, à luz do texto que nós lemos. Isso significa então que nós temos que esperar no Senhor. Deus é atemporal. As rédeas da vida continuam, tudo ok, tudo está na soberania divina. Ele continua reinando, por mais que a gente ache que não, Ele continua reinando. Então o convite aqui é que nós possamos orar, meditar em Sua palavra e confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando nós não podemos ver. Mesmo quando nós não podemos ver. A lembrança das promessas de Deus, guarde no coração, ela deve ser um farol em meio às tempestades, assim como o marinheiro. Eu já fui da marinha, eu já entrei em navio. Tem até o nosso irmão, cadê o nosso irmão ali? Está ali, ó o marinheiro ali também. Você foi no Espírito Santo, naquela, não chegou aí, né? Gente, é formidável, você está dentro de um navio, à noite, olhando para as estrelas. O marinheiro, se a bússola sumir, ele consegue, pelas estrelas, mapear onde ele está. É algo divino, é algo fantástico, fantástico. Então, Deus não tarda em cumprir as suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai nos encorajar a enfrentar os desafios que a gente enfrenta todos os dias. Como está lá em Hebreus, retenhamos a confissão da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Amém, igreja? Quem fez a promessa é fiel. Mas há uma outra verdade aqui que nós precisamos guardar no coração. O dia do Senhor e o juízo final. O dia do Senhor e o juízo final. No verso 10 vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro aqui está descrevendo a vinda como um evento súbito, devastador, utilizando a metáfora do ladrão de noite para enfatizar que a vinda de Cristo será inesperada, como eu citei lá no começo. O juízo não é apenas, guarde isso no coração, o juízo, gente, não é apenas um ato de condenação, mas também um momento de renovação, porque a criação será restaurada. Restaurada, e nós vemos isso lá no verso 13. O verso 13 vai dizer o quê? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Onde habita a justiça. Esta expectativa do dia do Senhor nos deve inspirar os cristãos a viver em santidade, refletir os valores do reino
e que estão por vir. E não nos levar ao desespero. Não nos levar ao desespero. Então, a expectativa do dia do Senhor deve nos levar a viver de maneira digna, de maneira justa. Precisamos avaliar nossas vidas à luz da iminente vinda de Cristo e nos reforçar e nos esforçar para refletir a santidade de Deus em nossas ações diárias. Precisa acontecer isso. A gente olha para a nossa vida e nós precisamos ter a consciência da brevidade da vida e da certeza do juízo final, que deve nos impulsionar a priorizarmos o que realmente importa, investindo em relacionamentos, em serviço e no avanço do reino de Deus. É isso que deve nos levar. E o último tópico, a perseverança. O último tópico que nós devemos guardar no coração, a perseverança na fé. O texto fala: portanto, amados, visto que aguardais essas coisas, procurai por isso, que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Na conclusão aqui da carta de Pedro, ele vai nos exortar, ele vai exortar os crentes a serem diligentes. Ele vai exortar os crentes a serem diligentes em sua fé, instando-os a viver de maneira que reflita a pureza, a paz que vem de Deus. E ele reconhece que mesmo diante das distorções das Sagradas Escrituras, nós podemos viver desta maneira, essas verdades. Por isso que é crucial que nós adentremos a palavra. E aí, queridos, a perseverança é algo vital para o crente. A perseverança é algo vital, especialmente considerando aqueles crentes ali que estavam vivendo aqueles momentos tão difíceis de desânimo, mas eles tinham alegria, porque eles tinham a esperança de saber que Cristo iria voltar. Então, trazendo para a nossa vida, a perseverança na fé é fundamental, especialmente em tempos de incerteza, em tempos de adversidade. Nós devemos buscar viver de forma imaculada, a luz, de ser luz, nesse mundo caótico, nesse mundo que jaz do maligno. Por meio das nossas ações e palavras, temos que refletir a glória de Cristo. E aí a oração e a comunhão com os irmãos, o fortalecimento com os irmãos, os vínculos entre a família cristã, vai fazer com que tenhamos mais perseverança. Por isso que o crente não pode viver sozinho, não pode viver isolado. Por isso que o crente tem que viver junto com o povo de Deus. Por isso que o autor aos Hebreus vai falar: olha, vocês não podem ficar distantes da igreja, vocês não podem deixar de congregar, vocês não podem ficar longe da igreja, como é costume de alguns, mas antes sabendo que o dia está se aproximando, a vinda está vindo, Jesus está voltando. Então estejam firmados. O capítulo 3 aqui de Pedro nos convida a uma vida de vigilância, de santidade e esperança. E que essas premissas que nós falamos aqui nesta noite possam ressoar o nosso coração. E a gente, ao olhar para esse contexto contemporâneo, nós possamos nos levantar como arautos, como homens da palavra, homens que leem a palavra, mulheres que leem a palavra, e não deixarmos nenhuma distração abalar a nossa fé, de saber que Cristo vai voltar. Que possamos, igreja, aplicar esses princípios nas nossas vidas. Que sejamos, de fato, pessoas não inseguras no ponto de vista espiritual. Pessoas que sejam de fácil influência, não. Pessoas que se levantam e que, de fato, leem a palavra, vivem a palavra
e tem a palavra como regra de fé e prática. Então, vou voltar lá, guarde no coração essa premissa aqui, ó, da esperança da volta de Cristo. Cristo vai vir, levar a igreja, e que nós estejamos preparados. Você que está aqui dentro hoje, você tem certeza da sua salvação? Você já teve uma experiência marcante com Cristo? Você deixou Ele mudar a sua história de vida? Porque Ele muda. Se a sua história de vida não mudou em 10, 20, 30 anos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele modifica, Ele muda. Ele altera a nossa condição de vida, a nossa história de vida. Se você se converteu, continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos vícios, com a mesma língua, com o mesmo olhar fantasmagórico, estarrecedor, com a mesma forma de ser, olha para a sua vida, hein? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas se você tem certeza da sua salvação em Cristo, glorifique a Deus e acredite na esperança da volta de Cristo. Não durma hoje sem falar com Deus. Se você está aqui hoje e ainda não se entregou para Deus, entregue sua vida para Ele. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça Ele. Não vá dormir hoje sem se entregar para Deus, porque amanhã pode ser tarde. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Está voltando. E que você esteja preparado. Amém, igreja? Nós vamos cantar essa canção que diz: Jesus voltará. É isso, né, Nairo? Jesus voltará. Vamos cantar fortemente, alegremente. Vamos nos colocar de pé.